Muita gente carrega um peso invisível no coração, um peso que não aparece nas fotos, mas esmaga por dentro. É a mágoa que ficou, a traição que feriu, a palavra que foi dita e nunca mais se apagou. E o que fazemos? Esperamos. Esperamos um dia acordar com vontade de perdoar. Esperamos sentir que já passou. Esperamos a dor diminuir por conta própria. Mas a verdade é dura. Se você está esperando sentir perdão, vai esperar para sempre. Perdão não começa no coração, começa na decisão. Não é um sentimento que aparece, é uma escolha que você faz mesmo quando tudo dentro de você ainda grita de dor. Porque se você esperar sentir que já está pronto, pode passar a vida inteira preso no mesmo lugar. O perdão não depende do outro se arrepender. Não depende de uma conversa, não depende de você esquecer. O perdão depende só de uma coisa: você decidir soltar. E soltar não é dizer que não doeu, não é fingir que não aconteceu. É dizer: Deus, eu não aguento mais carregar isso, está nas tuas mãos. Agora, Jesus não disse: perdoem quando sentirem vontade. Ele disse: perdoem uns aos outros, assim como o Pai perdoa vocês. Mateus 6, 14, 15, parafraseando. Isso não é fácil, isso não é leve, mas é libertador. Porque enquanto o perdão não acontece, o ofensor continua ocupando espaço na sua alma. E a ferida, mesmo que antiga, continua viva. Hoje Deus está te chamando para dar o primeiro passo. Não é sobre reconciliação. É sobre libertação, é sobre soltar o controle e entregar a dor. Mesmo que a emoção diga não, sua decisão pode dizer sim. E é aí que a cura começa. Pode parecer injusto, mas é verdade. Quem guarda mágoa permanece preso àquilo que mais queria esquecer. A pessoa que te feriu pode ter seguido em frente, pode nem se lembrar do que fez. Mas dentro de você, o fato ainda vive, ainda sangra, ainda machuca. A mágoa funciona como uma corrente invisível. Você acha que está livre, mas está sempre voltando para o mesmo lugar. Volta na memória, volta nas reações impulsivas, volta nos relacionamentos que carrega a desconfiança, volta na oração travada, no louvor abafado, no coração fechado. E o mais cruel: a mágoa não corrói o outro, corrói você. A Bíblia diz em Hebreus 12:15, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja, a amargura começa dentro, mas se espalha. Ela intoxica a fé, o amor, a esperança. Ela vira uma lente suja. E tudo que você vê, sente e pensa passa a ser filtrado por aquela dor. Você não foi criado para viver assim. Não foi criado para carregar esse lixo emocional. Não foi criado para reviver a mesma ferida todos os dias. Você foi criado para ser livre. E essa liberdade começa com um passo de coragem. Reconhecer que manter a mágoa viva não está te protegendo, está te prendendo. Perdoar não é dizer que está tudo certo, é dizer: eu me recuso a viver mais um dia como refém de algo que já passou. Quem te feriu não merece espaço vitalício na sua mente. Só Deus tem o direito de morar no centro da sua alma. E Ele está te chamando hoje para começar a soltar. Porque liberdade é o que Ele tem preparado para você. Perdoar não é dizer não foi nada. Não é apagar o que te feriu da memória. Não é fingir que não doeu ou que você superou como se fosse algo simples. Perdoar é reconhecer que a dor foi real, mas que ela não vai mais te dominar. É comum confundir perdão com fraqueza, como se perdoar fosse baixar a cabeça, aceitar tudo, se calar diante da injustiça. Mas, na verdade, o perdão é um dos atos mais fortes e espiritualmente poderosos que existem, porque ele exige coragem, exige rendição e, principalmente, exige entregar a causa para o juiz certo. Romanos 12:19 diz:
Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, você não precisa fazer justiça com as próprias mãos, nem com palavras, nem com frieza, nem com distanciamento emocional. Você pode dizer: Deus, eu não vou carregar isso, eu devolvo para ti. E essa entrega é um marco espiritual. É como se você abrisse a cela onde guardava o ofensor e dissesse: você não tem mais esse poder sobre mim. Eu solto você e me solto também. Perdoar não é minimizar, é transferir. Transferir o peso que você não pode mais suportar. Entregar nas mãos daquele que tudo vê, tudo sabe e que julga com justiça, mas também cura com graça. Você não está traindo a si mesmo ao perdoar. Pelo contrário, está se resgatando, está dizendo: minha alma vale mais do que essa dor. E Deus honra quem escolhe perdoar, porque quem perdoa se torna mais parecido com Ele. E isso muda tudo. Imagine estar pendurado numa cruz, com o corpo dilacerado, os nervos queimando de dor e os pulmões lutando por cada suspiro. E ainda assim, encontrar espaço no coração para orar por quem te colocou ali. Foi isso que Jesus fez. Ele olhou para aqueles que o pregaram, zombaram, cuspiram, feriram e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essa não é apenas uma frase bonita, é a maior prova de que o perdão é uma escolha espiritual, não emocional. Jesus não esperou sentir. Ele não esperou o arrependimento, ele não esperou a justiça, ele apenas liberou, porque ele sabia, a cruz não era o fim, a dor não era a última palavra, e a graça sempre vence. E nós queremos esperar que a pessoa reconheça, queremos uma reparação, queremos uma explicação, mas o que fazer quando nada disso vem? Ficamos presos, guardamos, repetimos o ciclo de dor, ou escolhemos seguir o caminho de Jesus, que perdoa mesmo em meio à cruz? O perdão de Cristo não muda o que foi feito, muda o que acontece depois. Ele quebra o ciclo, ele abre caminho para a vida continuar. Ele nos mostra que existe algo mais forte do que o ódio, o amor que escolhe liberar. E se Jesus, em sua maior dor, escolheu perdoar, nós também podemos. Não com nossas forças, mas com a dele. Porque perdoar não é algo que se faz sozinho. É algo que se faz debaixo do sangue da cruz. E quando você libera perdão de verdade, você está dizendo: a cruz foi suficiente, eu não preciso carregar mais isso. E o céu se alegra com essa decisão. Porque quando o perdão entra, a cura começa. É natural achar que perdoar é um presente que damos ao outro, mas a verdade é que perdoar é um presente que damos a nós mesmos. Porque cada vez que você perdoa, é você quem se solta. Você se solta do peso que carregava no peito, se solta dos pensamentos que te aprisionavam, se solta das lembranças que te perseguiam. Você se liberta da prisão emocional onde o ofensor te colocou, mas que você mesmo continuava reforçando por dentro. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz algo sério. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai também não lhes perdoará as ofensas. Não é sobre punição, é sobre conexão. Quem retém o perdão bloqueia o fluxo da graça. Quem escolhe soltar, abre espaço para ser curado de dentro para fora. E sabe por quê? Porque o coração não foi feito para guardar lixo. Foi feito para receber a presença de Deus. E quando você ocupa esse espaço com mágoa, não sobra lugar para paz, nem para plenitude. Perdoar não significa que você vai esquecer. Significa que a lembrança não vai mais te controlar. Você vai lembrar sem sangrar. Vai lembrar e agradecer a Deus por ter vencido o que parecia impossível.
É nesse ponto que o perdão se transforma em milagre. Porque ele não muda o passado, mas muda o seu presente. Ele não altera o que te fizeram, mas muda o que isso ainda te faz sentir. E você pode estar pensando, mas eu ainda sinto raiva, ainda dói. Tudo bem, a decisão vem antes da cura. Você escolhe hoje e Deus começa a libertação. O perdão que você libera é o mesmo que Deus usa para te libertar. E quando você solta, é você que finalmente respira em paz. Um dos maiores enganos sobre o perdão é pensar que perdoar é dizer: o que você fez está certo. Mas não é. Perdoar não é justificar, é romper. Quando você perdoa, você não está dizendo que a traição foi aceitável, que a humilhação foi leve, que o abandono foi justo. Você está dizendo que aquilo não vai mais te prender, que você não vai mais alimentar uma dor que te consome, que você está escolhendo seguir em frente com o coração leve, mesmo que o outro jamais entenda o quanto te feriu. Porque a mágoa cria um elo, uma ligação espiritual entre o ferido e quem feriu. E enquanto você guarda rancor, você continua ligado. Você revive, você repete, você carrega, mas o perdão corta essa corrente. O perdão diz: eu não vou carregar essa marca como identidade. Eu não sou o que me fizeram. Eu sou o que Deus está restaurando em mim. A cruz de Cristo é a prova disso. Ela não diz que o mal está certo, ela mostra o preço do pecado, mas ela também mostra o poder de quebrar o ciclo, de recomeçar, de reconstruir. Talvez o que te fizeram nunca receba justiça humana. Talvez a pessoa nunca peça perdão. Talvez nunca entenda o quanto te destruiu. Mas mesmo assim, você pode romper esse laço hoje. E isso não é covardia. É coragem espiritual. Coragem de dizer: eu escolho o céu, eu escolho a cura, eu escolho viver. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. É se lembrar e perceber que já não dói como antes. Porque a graça de Deus já está ocupando o lugar que antes era da ferida. E esse é o começo da liberdade real. Senhor, Tu conheces meu coração como ninguém. Tu sabes da dor que eu tentei esconder, da ferida que eu fingi que não estava mais aberta, do peso que venho carregando por tempo demais. Eu sei que preciso perdoar, mas Deus, eu não sei como. Eu ainda sinto raiva, ainda sinto vergonha, ainda sinto o gosto amargo de tudo que me fizeram. Mas hoje eu me coloco diante de Ti, do jeito que estou, com as dores que carrego, com a mágoa que me trava, com a vontade de me proteger e não de soltar. Espírito Santo, me ensina a perdoar, me ajuda a liberar o que está preso, a soltar quem me feriu, a entregar nas Tuas mãos o que eu não consigo mais resolver com as minhas. Eu não quero mais viver acorrentado a um passado que dói. Eu não quero mais perder noites de paz, conversas sinceras ou fé viva, por causa de algo que me mantém preso. Eu quero viver livre, leve, em paz. Senhor, tira esse nome do meu controle e coloca no Teu altar. Eu não quero mais julgar, nem vingar, nem remoer. Quero apenas descansar. Me mostra que perdoar não é dizer que foi justo, mas que é justo deixar isso contigo. Porque só Tu podes curar por completo. Me cura, Deus. Me devolve o riso, a fé, a esperança. Me reconecta com a Tua graça. E que o perdão comece a fluir dentro de mim. Hoje, agora, mesmo que doa, eu entrego, Senhor. Porque sei que só assim eu vou ser verdadeiramente livre. Amém. Sim, você foi ferido. Talvez a marca ainda esteja aí. Talvez a lembrança ainda doa. Talvez a lágrima ainda caia de vez em quando. Mas hoje, você começou a ser curado. Porque quando você escolhe perdoar, mesmo sem vontade, mesmo sem entender tudo, o céu se move e algo dentro de você começa a respirar diferente. Você não é o que te fizeram, você não é o que disseram, você não é a ferida, você é o vaso que Deus decidiu restaurar.
E essa restauração não começa quando o outro muda. Ela começa quando você escolhe soltar, quando decide que o amor de Deus vale mais do que o rancor, que a paz vale mais do que o controle, que a liberdade vale mais do que ter razão. O perdão que você liberou hoje foi o primeiro passo rumo a uma nova história, uma história leve, serena. Serena como a alma que começa a ser lavada pelo Espírito Santo. E mesmo que o processo não seja instantâneo, o movimento começou e o céu está honrando sua entrega. Você foi ferido, mas não vai mais viver ferido. Vai viver restaurado, liberto, de alma limpa. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários uma frase que represente essa escolha. Algo como: hoje eu decidi perdoar, ou não vou mais carregar essa dor. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa se libertar e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que curam, porque o que Deus começou hoje, Ele vai terminar em cura completa. Você não precisa mais carregar isso, não precisa mais reviver o que te machucou. Você fez o que era mais difícil, escolheu perdoar. E agora, Deus está cuidando do resto. A cura vai continuar. A liberdade vai chegar por completo. Escreva aqui nos comentários a sua decisão de hoje. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, quem escolhe perdoar, começa a respirar de novo.